Boa noite, vamos dar início à nossa segunda aula. Nessa segunda aula, nós vamos ver um pouquinho sobre o Estatuto do Idoso. O que é isso? O Estatuto do Idoso é o direito do idoso, tá certo? É o que ele pode fazer e até onde ele pode fazer, tá certo? Tópicos a serem discutidos serão título 1, título 2, título 5 e título 6. Material extra, atividades. 1 fala sobre as disposições preliminares. Artigo 1. É instituído o Estatuto do Idoso destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. O artigo 2, o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhe, por meio ou por outros meios, a todas as oportunidades e facilidades para a prevenção de sua saúde física e mental e aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, e em condições de liberdade e dignidade. O artigo 3 fala sobre a obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público a assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: primeiro, atendimento preferencial, imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviço à população. O oitavo, garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais. O artigo 4 já fala que nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo o atentado aos seus direitos por ação ou omissão será punido na forma da lei. Ainda falando sobre o título 1, é dever de todos prevenir a ameaça ou violação dos direitos do idoso. Segundo, as obrigações previstas nesta lei não incluem da prevenção outras decorrentes dos princípios por ela adotados. Gente, como é importante, né? Saber de todos esses direitos dos idosos e saber também que isso é crime se não for cumprido, não é? É tão importante a prioridade do idoso na fila de espera, respeitar os direitos dele, respeitar o espaço dele, ofertar uma qualidade de vida através da alimentação, do cuidado, da igualdade social. Não é excluir o idoso do mundo que vocês vivem, do mundo que nós vivemos, não é isso? É encaixar ele nesse mundo, é priorizar ele, vendo as dificuldades dele, né? Que claro que ele não caminha como nós, mas nós temos que oferecer apoio. Ele não fala, ele não trabalha mais como nós, mas ele também não vai precisar parar de fazer todas as suas atividades. Ele só precisa de auxílio, de apoio e de cuidado, tá certo? Cuidado com a alimentação, cuidado com a atividade física, cuidado com a prioridade, o respeito como um todo, tá certo? O título 2 fala sobre os direitos fundamentais.
Capítulo 1 do direito à vida. Direito à vida, o que é isso? No artigo 8 já responde a minha pergunta, né? Que é o envelhecimento é um direito personalismo e uma proteção, um direito social, nos termos desta lei e da legislação vigente. O artigo 9 é a obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condição de dignidade. O capítulo 2 do direito à liberdade, ao respeito à dignidade, o artigo 10 é a obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade como a pessoa humana e o sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. Essas palavras do capítulo 2 são fortes e que, se elas forem respeitadas, é, o idoso vai ter uma qualidade de vida maravilhosa. Ele vai nos dar resposta maravilhosa sobre o processo de saúde e doença, sobre a qualidade de vida, sobre o bem-estar, né? Se ele tem direito à liberdade, ao respeito à dignidade, com certeza ele vai se sentir mais forte e vai seguir muito bem a sua vida no seu cotidiano. Ainda sobre o título 2, a liberdade compreende, entre outros, os seguintes aspectos: faculdade de vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais, opinião e expressão, crença e culto religioso, prática de esportes e diversão. O segundo, o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a prevenção da imagem, da identidade, da autonomia, de valores, ideias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais. No capítulo 3, fala dos alimentos. Parte fundamental. Se eu não tenho uma alimentação saudável, eu não tenho uma boa qualidade de vida. Então, eu não tenho um envelhecimento bom, eu não tenho um envelhecimento sadio. Não é assim que podemos pensar? No artigo 11, os alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei civil. No artigo 14, se o idoso ou seus familiares não possuem condições econômicas de promover o seu sustento, impõe-se ao poder público esse provimento no âmbito da assistência social. No capítulo 4, o direito à saúde, artigo 15, é a assegurada atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde, SUS, garantindo-lhe o acesso universal, igualitário, em um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. Não sei se vocês lembram, mas na primeira aula eu já falei sobre esse assunto, da questão do direito à saúde do idoso, do programa de saúde do idoso que é implementado na Estratégia de Saúde da Família, no conhecido PSF, né? Programa de Saúde da Família. Eu já citei, tá certo? Essa questão do direito à saúde, que nesse programa, na Estratégia de Saúde da Família, ele tem aquela equipezinha multi, aquela equipezinha que vai assistir junto ao profissional médico, ao profissional enfermeiro, o idoso de forma mais segura e com mais qualidade.
E no capítulo anterior também podemos ver que o idoso, se ele não tiver condição de colocar os alimentos à mesa, se os familiares não têm condição para dar esse suporte, eles podem estar entrando em contato com a assistência social do município para que eles tenham esse suporte financeiro. E assim, o serviço social, como a gente pode ver, é mais um órgão para apoio a essa pessoa idosa, né? Podem estar intervindo junto a eles para dar uma qualidade de vida, uma alimentação segura, uma alimentação saudável, para que esse idoso ele viva confortável. 16. Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico. Artigo 19. Os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra o idoso serão obrigatoriamente comunicados pelos profissionais de saúde a quaisquer os seguintes órgãos: autoridade policial, Ministério Público, Conselho Municipal do Idoso, Conselho Estadual do Idoso e Conselho Nacional do Idoso. Como acabamos de ver agora, no artigo 19 ficou bem claro, né? De que quando nós, profissionais de saúde ou qualquer outro órgão, identifique sinais de maus tratos ou suspeitas de maus tratos, notificar os órgãos que compete essa intervenção para que essa ação contra a pessoa idosa seja parada, tá certo? Então, é nossa responsabilidade. Capítulo 5. Da educação, cultura, esporte e lazer. Artigo 20. O idoso tem direito à educação, à cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade. Artigo 22. Nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal, serão inseridos conteúdos voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito à valorização do idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir conhecimento sobre a matéria. Artigo 23. A participação dos idosos em idades culturais e de lazer será proporcionada mediante descontos de pelo menos 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como acesso preferencial aos respectivos locais. Tem algumas empresas de ônibus que eles já oferecem essa questão do direito ao acesso a outras cidades de forma gratuita ou pagando uma taxa mínima e aceitando as condições que aquele idoso apresenta devido ao envelhecimento. Capítulo 6 fala da profissionalização e do trabalho. Artigo 26. O idoso tem direito ao exercício de atividade profissional, respeitadas suas condições físicas, intelectuais e psíquicas. Artigo 27. Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é vedada a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para concurso, ressalvando-os os casos em que a natureza do cargo o exige. Parágrafo único. O primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada. O artigo 27, ele fala sobre a preferencial, né, do idoso na área do emprego, na área profissional, né? E que em concursos públicos eles têm prioridades por ter idade mais elevada. Esses artigos também falam que o idoso ele pode exercer toda e qualquer profissão,
Só tem que ser respeitada as condições físicas dele, mas ele pode exercer tudo aquilo que ele acha que ele consegue fazer e fazer com qualidade. Capítulo 7. Da Previdência Social. O que é isso? É o direito à aposentadoria. Existem inúmeros programas para que o idoso ele tenha direito a essa aposentadoria, que é o INSS, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, inúmeros outros setores que dão direito ao idoso à aposentadoria, né? A gente vai discutir um pouquinho agora sobre esse assunto. No artigo 29, os benefícios de aposentadoria e pensão do regime geral da Previdência Social observação. Na sua concessão, critério de cálculo que prevê um valor real dos salários sobre os quais indicaram contribuição nos termos de legislação vigente. Esse artigo ele fala a questão da contribuição que a pessoa, né, o ser humano, durante toda aquela vida dele de trabalho, repassa para esse órgão, né, o órgão de previdência social. Independente do setor que ele esteja trabalhando, ele vai estar contribuindo com esse serviço, para que no futuro, quando ele já estiver na velhice, ele consiga esse benefício para que ele possa manter a vida dele até os últimos dias de vida, né? Capítulo 8 da Assistência Social. Artigo 33. A assistência social aos idosos será prestada de forma articulada, conforme os princípios e diretrizes previstas na Lei Orgânica da Assistência Social, na Política Nacional do Idoso, no Sistema Único de Saúde e demais normas pertinentes. Artigo 34. Aos idosos a partir de 65 anos que não possuem meios para promover sua subsistência, nem de tê-la promovida por sua família, é assegurado o benefício mensal de um salário mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social. Artigo 35. Todas as entidades de longa permanência ou acasalar são obrigadas a firmar contrato de prestação de serviço com a pessoa idosa abrigada. No capítulo 9 da habilitação, o artigo 37. O idoso tem direito à moradia digna no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares quando assim desejar, ou ainda em uma instituição pública ou privada. Capítulo 10 do transporte. Artigo 39. Aos maiores de 65 anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos e urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. 1. Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer documento pessoal que faça prova de sua idade. Segundo, nos veículos de transporte coletivo de que trata este artigo, serão reservados 10% dos assentos para os idosos, definitivamente identificados, com a placa de reservado preferencialmente para idosos. Artigo 40. Nos sistemas de transporte coletivo interestadual, observa-se nos termos da legislação específica. 1. A reserva de 2 vagas gratuitas por veículos para os idosos com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. 3. Desconto de 50% no mínimo no valor das passagens para os idosos que excedem as vagas gratuitas, com renda igual ou inferior a de 2 salários mínimos. Artigo 41. É assegurada a reserva para os idosos
nos termos da lei local, de 5%. 2 vagas nos estacionamentos públicos e privados, as quais deverão ser posicionadas de forma a garantir a melhor comodidade ao idoso. Artigo 42. É assegurada a prioridade do idoso no embarque do sistema de transporte coletivo. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 71. É assegurada a prioridade da transmissão dos processos e procedimentos e execução dos atos e de negligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, em qualquer instância. Segundo, a prioridade não cessará com a morte do beneficiado, estendendo-se em favor do cônjuge subsistente, companheiro ou companheira com união estável, maior de 60 anos. Quarto, o atendimento prioritário será garantido ao idoso o fácil acesso aos assentos e caixas, identificados com a destinação a idosos em local visível e características legíveis. Crimes. Artigo 96. Discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso às operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania por motivo de idade. Pena: reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 97. Deixa de prestar assistência ao idoso, quando possível, fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde, sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, o socorro de autoridade pública. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se não da omissão resulta em lesão corporal de natureza grave e triplica se resulta a morte. Artigo 98. O idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres ou não promover suas necessidades básicas quando qualquer obrigado por lei ou mandado. Pena: detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Artigo 99. Expor o perigo à integridade e à saúde física, psíquica do idoso, submetendo-o a condições desumanas ou desgastantes ou privando-o de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo ou submetê-lo. O trabalho excessivo ou inadequado. Pena: detenção de 2 anos a 1 ano e multa. De fato, resulta em lesão corporal de natureza grave. Pena: reclusão de 1 ano a 4 anos. Segundo, se resulta a morte. Pena: reclusão de 4 anos a 12 anos. Artigo 2. Aprimorar-se ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa de sua finalidade. Pena: reclusão de 1 ano a 4 anos a multa. Artigo 4. Reter o cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, proventos ou pensão do idoso, bem como qualquer outro documento com o objetivo de assegurar o recebimento ou ressarcimento de dívida. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 105. Exibir ou vincular
por qualquer meio de comunicação, informação ou imagens despreciativa ou injuriosas à pessoa do idoso, pena detenção de 1 mês a 3 meses e multa. Artigo 106. Induzir a pessoa idosa sem discernimento de seus atos a outorgar a procuração para fins de administração de bens ou deles dispor livremente. Pena reclusão de 2 anos a 4 anos. Artigo 107. Coagir de qualquer modo o idoso a doar, contratar, testar ou outorgar procuração. Pena de 2 a 5 anos. Artigo 8. Lavar o ato nutorial que envolva pessoa idosa sem discernimento de seus atos e sem a devida representação legal. Pena de 2 a 4 anos.